nosso tema hoje é um tema, eu acho que bastante reflexivo, porque é a questão do bem sofrer ou mal sofrer. Alguém entende? Alguém gostaria de dizer o que entende por bem sofrer ou mal sofrer? Alguém já pensou nisso? Se dá para ser, nossa, dá para ser bem sofrer? Que coisa mais estranha, parece que as palavras não combinam. Agora a pergunta vem, dá para ser feliz nesse mundo? Somos felizes o tempo inteiro? Todos de nós encontram aqui o paraíso, que é felicidade, felicidade, felicidade. Então, todos de nós temos aí uma parte de nossa que é o sofrer. E aqui eu começo fazendo uma reflexão primeiro, o que é a dor e o que é o sofrimento, né? Segundo a medicina, existe uma diferenciação entre dor e sofrimento. Dor, o que a gente fala que é dor? Quando se trata de uma doença, é uma coisa fisiológica. Você sente dor de cabeça, dor na perna, dor no coração, dor, etc. E quando você sofre, onde dói mais? Algumas vezes a dor é tão forte, a dor no corpo, mas normalmente é um reflexo. E aonde é o sofrimento? Onde ele mais dói? Dói a questão emocional, nossa questão emocional, nosso psicológico, né? Nossa mente, ela fica ali em sofrimento. Então nós temos esses dois tipos de dor. Pode existir dor sem sofrimento e sofrimento sem dor? Pode. O duro com os dois, né? Tem a dor e o sofrimento junto. Porque existe a dor física e existe a dor, vamos falar, emocional. Essa é aquela que tantas vezes nos dilacera. E muitas vezes também temos só o sofrimento, aquela dor emocional. Que você não tem dor no corpo físico, você não tem física, você tem muito no emocional. E tem muitas vezes pessoas que a dor emocional é tão grande que ela reflete, obviamente, no corpo físico. Mas, necessariamente, as duas não precisam existir. Então, nós vimos que existe as duas questões. Quem é mais, né? Dá para dizer qual é maior, qual é menor? Também não importa. Porque dor, unha encravada, dor num órgão, é tão intensa quanto, porque quem é o receptor, quem está vivendo aquilo, tem diferentes dores. Por isso que eu falo que a empatia, às vezes, todo mundo fala que a empatia é entender, entender não. A empatia é você se colocar no lugar do outro. Não tem isso. Esse conceito não é certo. Porque ninguém consegue se colocar na dor do outro. Ninguém viveu, ninguém tem história de vida igual a do outro. O que você busca fazer é entender a dor do outro e você ajudá-lo naquilo que é bom para ele, não para você. Então é bem diferente. E aí nós temos que tantas vezes repensar esse nosso conceito, que muitas vezes nós achamos que do outro o que é melhor para nós é melhor para o outro. E não é, tem que ser aquilo que é ele. Então você tenta entender, muitas vezes você não entende. Então você vai, em cima da sua condição, ajudar o outro naquilo que você pode. E aí ele coloca aqui, o sofrimento, sendo mais vasto, é uma coisa existencial, porque ele tem a questão psíquica, ele tem a questão psicológica, social, espiritual. Tem pessoas que vivem num vazio constante e não entendem por quê. Tem a vida maravilhosa no sentido de usufruir de coisas boas, né? Viajar, não tem problema de dinheiro, não tem problema nada assim, e vive um vazio enorme. Aí você fala assim, mas como que essa pessoa, né? Como é que essa pessoa pode ter? Porque provavelmente não encontrou dela o seu significado. Eu costumo dizer a sua missão aqui nessa nossa vida. Porque cada um de nós temos aí um carimbinho com uma proposta de vir aqui, um propósito e fazer a nossa jornada para quê? Para sermos uma pessoa melhor, para sermos alguém que tem uma compreensão de vida maior e que até aceite o sofrimento. Até aceite essa dor de uma outra forma. Quando nós falamos do mal sofrer, é aquele que sofre e não aceita. Então ele se revolta, se descabela, e aí você pergunta, vai para o fundo do poço. E eu pergunto, tem solução no fundo do poço? Quando você começa a enxergar só escuridão, não enxergar que tem saída, não enxergar que tem possibilidades inúmeras, o que se faz? E aqui ele até conta uma história de uma mulher que perdeu um filho com 15 anos. Uma mãe que perde um filho, você fala assim, não dá para imaginar. Acho que é só ela, mãe, né? Eu falo que mãe é um ser do outro planeta, é só ela que sente. E assim, não dá mais para ser feliz? Nunca mais vai ser feliz? O que nós falamos? Que não existe felicidade sem vida plena. Mas dá para ser feliz? Dá, numa condição de
Sofrimento. Por quê? Porque aceita as vicissitudes da vida, os caminhos da vida, por uma necessidade que teve, né, do filho e uma necessidade dela. Porque quem vive essa dor é tanto quem vai quanto quem fica. Tem uma explicação para as duas pessoas aí envolvidas. Então, de repente, é a oportunidade que ela tem de repensar a condição dela como espírito aqui encarnado. Né? Então, assim, ela tem que olhar e ver por que eu estou vivendo isso, por que aconteceu isso comigo. Se ela se revolta, se ela se fecha em depressão, em tudo, não tem solução fácil. Mas, assim, o que eu consigo alcançar? Porque eu acabo, né, sacrificando tanto um quanto o outro, principalmente a minha possibilidade de vida, de evolução. E eu entender por que tudo isso, esse contexto, e entender até por que isso aconteceu. Gente, não tem nada por acaso na nossa vida. Quando mais nós tivermos a compreensão disso e a aceitação, não é só compreensão não, tem a compreensão e tem a aceitação. Ameniza a dor, ameniza o sofrimento, mas vamos entender o porquê de tudo isso tudo. E o que eu faço com isso? O que eu faço com tudo isso? Aí ele coloca aqui, é lógico que a dor é uma condição extremamente desagradável. Você vai ao médico, você vai buscar formas de tratar. Como se você tem uma questão emocional, psicológica, você vai buscar terapia, vai buscar como se desvencilhar. Você vai buscar até muitas vezes uma religião. Nada mais é o que a religião é um caminho. Que a maioria de nós precisa de um caminho, precisa de um olhar, de uma direção para encontrar essa luz, para encontrar essa solução, para encontrar essa porta que se abre e se descortina na nossa frente. Eu digo que muitas vezes ela não é a solução, mas ela é um caminho. E aí nós vamos fazendo as nossas escolhas conforme as nossas afinidades com aquilo que nós identificamos. Isso nada mais é. Se estamos aqui todos, porque encontramos na doutrina espírita um entendimento e explicação de muitas coisas que vivemos para poder ser mais feliz no fundo. Aceitar as coisas com mais facilidade e escolher o bem sofrer, não o mal sofrer. O mal sofrer não tem solução. Que infelizmente muitos atentam contra a vida, várias coisas, doenças gravíssimas aí, enfim, porque não encontram. Eu acho que às vezes não encontram, primeiro porque falta ajuda muitas vezes, e a questão também de não aceitar tudo aquilo que está vivendo e se revoltar, porque a revolta, a ira, o que você faz com aquilo? Você não faz mais nada. Não tem como encontrar uma possibilidade ou uma nova possibilidade de uma nova vida se você não buscar forma alternativa. Então você tem que abrir para o mundo, abrir para as possibilidades, porque às vezes nós fechamos no nosso mundo de 4 portinhas. E o mundo é muito maior que isso, mas muito maior. E tantas vezes você, nessa busca, você encontra pessoas que entram na sua vida e que, por uma luz ali, uma fala, um olhar, um ouvir, você fala, puxa, que bacana. Né? Eu particularmente vivi uma situação muito diferente essa semana, que eu até vou compartilhar, porque eu fiquei muito pensando nisso. Eu peguei um Uber e veio uma pessoa de uns 40 anos e eu costumo conversar, perguntar, enfim. E uma hora nós passamos num viaduto e esse viaduto tinha pessoas morando. Mas em volta embaixo daquele viaduto, uma sujeira sem fim. Então eu olhei para aquilo lá e falei assim, poxa, já é uma condição difícil viver embaixo do viaduto, que dirá viver numa situação que em volta está cheio de lixo. Falei, nossa, eu não consigo imaginar você colocar como moradia e você ter isso do seu lado, pelo menos está na sua frente aquele monte de lixo. Aí eu comentei com ele e falei assim, acho que de repente essas pessoas nem veem, porque podem estar drogadas, vai saber. Aí ele falou assim, eu muito bem sei o que é isso. Eu fui drogado em crack, usei cocaína, usei tudo que vocês podem imaginar. Fiquei 7 anos preso. Eu só ouvi na história. 7 anos preso, mas espera aí, conta pra mim, como é que é essa história? Sim. Eu falei, mas espera aí, primeiro, como você chegou nesse ponto e como que você saiu desse ponto? Então ele contou a história pra mim, dizendo assim, ele morava numa favela, condição péssima, porque era uma condição assim lamentável de conviver todos os dias. E eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, eu queria tanto um tênis novo, meu pai não tinha dinheiro para comprar. Eu queria uma blusa, meu pai não tinha dinheiro para comprar. Aí
ele, como jovem, começou a sentir necessidade, como qualquer jovem tem, de usar um sapato, usar um tênis melhor, usar uma coisa, enfim. O que ele foi? Se associou a coisa ruim. Foi lá, viu a forma de ganhar dinheiro fácil, entrou na droga. Aí começou, com todos os tipos de bebida, né, ficou, e ele começou a roubar. E quando ele começou a roubar, ele foi preso. Então ele ficou no Carandiru, ele ficou em Bauru, ele ficou em quadras, passou em várias penitenciárias. E aí eu queria saber o fim da história, como é que foi, mas como é que foi? Ele falou, olha, eu primeiro tive meu pai e a minha mãe que sempre deram muito apoio. E eu falei assim, mas como que você fez a abstinência da droga? Abstinência não, porque na cadeia tem todas as drogas. Então lá eu consegui usar todas as drogas que eram possíveis. Mas ele teve contato com a Bíblia. Porque muitos voluntários das igrejas, de maneira geral, vão dar esse apoio, vão dar essa palavra nos presídios e graças a Deus que vão. Por isso que eu falo que tem um caminho. E ele começou a ler, começou a olhar, começou meio que se interessar, tal. Aí ele disse que um belo dia ele estava e ele falou que veio uma coisa para ele, sabe quando veio uma luz? Ele falou, ele não soube explicar. E quando ele veio aqui, é como se viesse para ele uma coisa dizendo assim, sai dessa vida que tem uma possibilidade de uma vida. E ele disse que aquele dia foi tão intenso para ele que no dia seguinte as pessoas começaram, não, mas eu não quero. Mas como você não quer estar aqui? Não, não quero. E ele, 20 anos, hoje não tem mais nada. E junto a essa história tinha uma pessoa, uma moça, que era uma menina na época, que acho que tinha um carinho muito especial por ele. E ela, durante os 7 anos, ela ia todos os dias na penitenciária visitá-lo. Enfim, ele saiu depois de 7 anos, cumpriu a pena. Essa menina, ele casou com essa menina, com essa mulher. Hoje ele tem 5 filhos. E dos 5 filhos, todos trabalham, todos estudam. Ele é pastor de uma igreja evangélica. Aí ele estava dizendo para mim que ele teve a oportunidade. Eu falo que tem oportunidade e tem um olhar também, né? Ele olhou para aquilo e se identificou. Por isso que eu falo, nós temos oportunidade. É a questão de você abrir e você seguir. Ele conseguiu. Hoje ele ele trabalhou muitos anos de motoboy, depois ele conseguiu o Uber, ele está uns 10 meses, eu vi a avaliação dele lá, até depois eu comentei essa história com outro motorista, ele falou assim, será que ele não estava usando um perfil falso de outro motorista? Porque que eles fazem? Pegam aquela identidade de um, começam a utilizar e vai usando, mas não é ele. Eu falei, não, entrei no carro, fui lá, peguei a viagem antiga, fui olhar a cara dele, falei, não, é ele mesmo. E eu tenho certeza que ele não estava mentindo, ele estava contando a história. Então assim, hoje, além dele ter transformado, né, diz que vive uma total harmonia com a família, a mulher, com os filhos, mostrou foto dos filhos, mostrou foto do cachorro. Se o cachorro, quando o filho fica doente, gente, uma corrida de uns 30 minutos, mas deu para o leque se abrir. E ele mostrando que quando o filho está doente, o cachorro fica do lado, enquanto o filho não sarar, o cachorro não vai embora. Então ele se abriu para um mundo que ele não enxergava e viu aí uma oportunidade de transformar a vida dele. Então assim, tudo é possível a quem crê, a quem tem fé. E ele teve essa oportunidade, mas ele aproveitou a oportunidade. Porque eu acho que todos nós também temos. Mas às vezes estamos tão cegos nesse sofrer, nesse sofrimento, nessa dor, que não abrimos a possibilidade de olhar que existe um mundo maior. Você se dá a oportunidade de uma nova história, que nós temos a todos os dias. Então assim, acho que foi uma coisa muito bacana. E eu tive a oportunidade, e eu coincidentemente estava indo dar um treinamento, foi uma coisa muito legal de levar uma história verdadeira para as pessoas, porque todo mundo precisa hoje de exemplos. Ler o livro, o aprendizado de ler um livro, gente, é um 10% dessa vida. Tem um estudo, né, que mostra como o cérebro aprende. E o que ele mais aprende, 95%, é quando você ensina e você vive aquela história. Então, ou seja, a oportunidade que basicamente eu tenho de contar essa história quando eu estou ali passando algum tipo de treinamento. E isso é importante de ver, por quê? Porque também se mostra, obviamente, em muitos estudos, que o aprendizado é maior no exemplo. Se você tem um exemplo, se você tem alguém para seguir, alguma coisa que você se espelhou, você tem uma chance muito mais de fazer essa transformação. E aí ele coloca aqui, quando no momento de dor, no viver a dor, é preciso entender muitas coisas, né? Primeiro, de onde viemos, o que somos, para que servimos, etc. Porque uma coisa é conscientizar que nós não somos mais um aqui nesse mundo. Eu acho que se você veio para ser mais um, está perdendo o seu tempo aqui.
Porque é dada uma nova oportunidade de um aprendizado, de uma nova vida, de uma ampliação desse horizonte. Então, espero que todos nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Eu não sei direito por que eu vim aqui. Mas veja, acompanha o andar da carruagem da sua vida e percebe se os fatos que acontecem não tem uma linha que te mostra, muito termo às vezes, mas te mostra por que aquelas histórias se repetem na sua vida. Por que aquela situação se repete na sua vida? Por que aquela pessoa, aquelas coisas que acontecem com diferentes pessoas ou a mesma pessoa, se repete na sua vida? Você fala, peraí, algum motivo eu tenho. Eu preciso prestar atenção, eu preciso olhar, eu preciso estar atenta. Porque não fica falando o tempo inteiro, né? Tem pessoas que não têm essa capacidade, essa sensibilidade de ficar o tempo inteiro ouvindo, mas presta atenção porque sinaliza. E se nós dirigimos um pouco o nosso tempo para ouvir, vem de várias formas. Até vem, às vezes, você sair na rua e encontrar com uma pessoa qualquer, até você abrir o seu celular e de repente você está vendo uma mensagem, está vendo um vídeo lá, você fala, nossa, era isso que eu precisava hoje. Quem às vezes não abre o celular, vem uma mensagem, puxa, eu estava precisando disso. Então assim, não tem nada à toa. E vem o contrário também, às vezes é uma coisa bem ruim mostrando, epa, isso aí eu não quero. Então eu saio fora desse padrão, dessa condição aí. Entendendo sempre que nós estamos aqui, porque, ele diz assim, nós estamos habitados aqui porque nós somos espíritos retardatários. O que significa? Nós não aprendemos o que tínhamos que aprender ainda. Então, muitos de nós veio com uma nova oportunidade de avançar mais um degrau. Mas sempre dizendo, o que impera é o livre-arbítrio, são as nossas escolhas. Então, às vezes nós voltamos, né, temos que voltar. Sorte que não regredimos, mas enfim, estacionamos. Mas assim, o que fizemos para essa caminhada? E ele fala assim que a dor é um patrimônio comum a todos os homens. Todos que estamos aqui encarnados temos algum tipo de dor ou sofrimento. Mas dá para ser feliz. Desde que eu aceite e eu olhe esse e vá no tal do bem sofrer. Porque eu sei que eu preciso viver aquilo. É difícil entender isso, não é? Como é que eu preciso sofrer para entender? Será que Deus é tão não misericordioso, não tão supremo que me faz sofrer? Ele quer que nós soframos? Eu até comentei outro dia, né, que eu acho que as igrejas, de maneira geral, deveriam colocar o Cristo de uma forma como colocam. Eu acho que ele não gostaria de se ver do jeito que ele vê numa cruz, daquela forma. Porque você entra na igreja, você só vê o sofrimento. E eu imagino que ele gostaria que não se visse o sofrimento. Jesus não visse que nós sofremos. Ele queria que visse uma oportunidade de dizer, nossa, eu estou aqui dentro, vamos encarar a vida diferente. Mas, obviamente, que o objetivo é você se sensibilizar com aquilo e falar, não, eu não quero aquilo para mim, eu não quero aquilo para minha vida, eu não quero ter esse tipo de sofrimento. Que, obviamente, é uma simbologia aí, vivida na carne, obviamente, mas que para nós representa o sofrimento, o sofrer, a dor. Mas que, de muitas formas, nós poderíamos olhar para isso de uma maneira onde fosse uma coisa muito mais positiva, muita coisa mais... Nós precisamos trazer leveza, nós precisamos trazer um olhar mais colorido para a vida, uma coisa mais... não ficar só nessa coisa de ficar cultuando ou vivendo o sofrimento. Gente, só tem notícia ruim. Pelo amor de Deus, olha a televisão, não dá para assistir mais. Dependendo do que você vai ver, não dá para ver mais nada. Eu falo, o que você ganha com isso? O que você ganha ficar vendo tragédia? Eu falo, a tragédia tem um único objetivo ao nosso olhar se não estamos envolvidos com ela. É nos sensibilizar e pedir ajuda para quem está vivendo aquilo. É o nosso olhar caridoso para aquela pessoa que está, para aquelas pessoas que estão vivendo aquela dor. Mais nada. Não serve para mais nada. Você não está lá, você não está envolvida, você tem alguém lá, tá vivendo aquilo, você vai, obviamente, acolher, vai sofrer diferente. Mas se você não está, o que você pode fazer? Nossa, aqui, como é que normalmente ele fala? Nossa, coitado, coitada, né, não poderia ter passado por isso, não merecia. Ó a palavra que nós mais encontramos, não merecia. Eu pergunto, quem somos nós achar que merece ou não? Olha só, nós querendo ser dono da verdade, dizendo, merecia ou não merecia? Peraí. Quando eu tenho lá uma coisa muito grande, eu falo, mas eu não merecia, foi tão boa, eu fiz tanta coisa, eu acho que eu não merecia isso. Se tem porque merece, porque tem alguma coisa para se viver.
Existe aí a questão dos tipos de dor. Então tem 3 tipos de dor que aqui eu achei muito didático essa explicação. Primeiro, a dor da evolução. Nós estamos aqui para viver. Crescemos pela dor ou pelo amor, ok? Todo mundo concorda comigo? Pena é que às vezes a opção não é tanto amor, a opção às vezes muitas vezes é mais a dor. Então, ou seja, há necessidade de vivê-la para que desperte em nós a necessidade da mudança, do olhar diferenciado, né? do buscar novas habilidades, competências, capacidade de trabalhar tantas coisas. Segundo, a expiação, que é aquilo lá, kármica mesmo. Veio por quê? Porque nós temos uma historinha, um filminho, que não foi muito bem feito, o roteiro, né, fugiu fora do script, e aí as consequências vêm de uma hora para outra. E temos que viver, mais uma vez, numa outra encarnação, a possibilidade de subir mais um degrau. Falar, não é isso, vou. Terceiro, são a dor auxílio, aquelas benéficas para nós. Por quê? Porque nos fazem enxergar e viver o mundo de uma forma diferente. Nossa, como eu me transformei nas perdas que eu tive, como eu me transformei nas doenças, na dor, naquilo que eu vivi, então eu estou tendo oportunidade de... Não quero isso para mim, faço a escolha, não quero isso para mim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que buscar ser alguém que age, pensa melhor. E o sofrimento, a dor, traz isso. A maioria das pessoas não se transforma com dor e sofrimento? Tem muitas pessoas que vivem a mesma situação inúmeras vezes e não mudam. Mas assim, você começa a ver que a coisa vai pegando mais fundo, mais fundo. Então, nós somos inteligentes, somos racionais, somos seres emocionais. Por que não prestamos atenção na possibilidade de mudar toda essa trajetória? Vamos buscar o bem sofrer. E aí, eu tenho até aqui tem uma coisa muito interessante, que é um texto mais zen, né, mais budista. Ele fala que a felicidade não requer ter sofrimento zero. Quem conseguiu, só no amor, viver intensamente esse amor, 100% do tempo sem ter nada. Então, ou seja, ele faz parte. Onde há felicidade, há também sofrimento, escuridão e há luz. Você imagina, né? Tantas pessoas que perderam seus queridos, pessoas muito queridas, como eu coloquei no exemplo da sua mãe, ficar aqui e pensar, não tenho mais vida por causa disso. Eu imagino que a dor é intensa, não dá a dor, o sofrimento não dá para imaginar. Mas ela fala assim, se eu continuo aqui, eu tenho alguma razão de estar aqui. E grande parte dessa razão é uma necessidade que ela tem, ela com ela mesma, de crescer. Até para ela conseguir, quando desencarnar, ter a chance de reencontro muito mais rápido. Porque nós achamos que morremos, encontramos todo mundo lá, hora, lindo, maravilhoso. Não é bem assim, não. Nós estamos em degraus diferentes. Bem degraus. Eu lembro um livro que eu li, que uma pessoa era caridosa com todo mundo, era o máximo. E ela desencarnou e falou assim, nossa, por que eu vim parar aqui no umbral? Por que eu vim? Eu cuidei de todo mundo. Aí veio assim para ela dizendo, você cuidou de todo mundo, só que você esqueceu de você. E você veio aqui para cuidar de você também. Só que você fez para os outros, mas não fez por você. E nós temos que fazer por nós. E não é uma situação de egoísmo. É uma situação de necessidade, de propósito. Que nós temos que encarar. A arte da felicidade é também a arte de sofrer bem. Olha aqui, gente. Olha que palavra. Sofrer bem. Vai lá, Beatriz, imagina, combinar o sofrer com bem. Mas faz sentido isso para vocês? Sofrer bem? Aguenta mais? Tem mais tolerância? Consegue suportar mais o caminhar? Só pode ser. Porque do mal sofrer não vai dar. Você cai numa tristeza, numa solidão, numa escuridão, que você não vê caminho para mais nada. E nós temos que encontrar força, seja lá onde for, e vem, porque Deus nos dá um peso maior que o nosso homem consegue carregar. Assim aqui, tá, inclusive faz parte do próximo artigo aqui, desse artigo aqui, que é isso aí. Só que nós às vezes descobrimos, neste momento, a capacidade, a força que nós imaginávamos que não tínhamos. E esse despertar para tudo isso, muitas vezes nos dá a oportunidade de ver a nossa essência, o ser melhor que nós somos. E não deixamos eles estancar, ele aparecer por aí. Por quê? Porque fomos cuidar da vida dos outros, fomos cuidar de todo mundo e esquecemos de cuidar da nossa. E aí a nossa expansão ficou lá guardada. Porque
Nós nascemos gentis. Nós temos que nos permitir ser assim. Por que não ser? Por que não ser? Por que não cuidar? Por que não compartilhar? Por que não abrir para tudo isso? E aí ele coloca aqui outra coisa. Quando aprendemos a reconhecer, abraçar e compreender nosso sofrimento, nós sofremos muito menos. É um caminho, é uma escolha. Aí eu volto com a pergunta que eu já fiz. Tem outra solução? Então, temos que buscar fonte inspiradora, pessoas inspiradoras, locais inspiradores, enfim, buscar oportunidades de fazer essa grande virada, vamos dizer assim, ou dar para nós essa oportunidade. E aí vocês lembram daquele termo em inglês que fala mindfulness, que é a tal da consciência plena, eu estar inteirinha, concentrado, onde estou, eu estou aqui. Aí ele coloca, é a capacidade de lidar com o momento presente. Eu consigo fazer isso? Eu levei uma chamada ontem, porque eu dei uma batida, gente. Olha o galo que eu fiz ontem. Sabe aquela coisa que você tá ligada a muita coisa? Gente, eu dei uma batida na minha janela do meu banheiro, que saía sangue, eu chorava de dor, falava, putz, preciso desacelerar. Me veio na hora, você tá muito acelerada. Vamos diminuir aí o ritmo, porque tá precisando parar e respirar e pensar. E esse mindfulness trabalha muito com a questão do respirar. Respira, concentra em você para sossegar essa mente, serenar esse corpo. Porque senão você vai É uma coisa que liga com a outra, que é outra. Você já viu que hoje é vários assuntos diferentes que você tem que lidar? Você está uma hora falando uma coisa, de repente você tem que pular para outra, e você fica, o que eu faço primeiro? E você quer atender todo mundo, mas às vezes não dá. Você fala, calma, por quê? E aí vem essas chamadinhas nossas, dolorosas, que doeu pra dedéu, isso aqui sangrou tudo ontem. E eu falei, puxa, tá precisando diminuir aí o ritmo. Mas assim, fiquei ligada, por quê? Porque vi que precisa desacelerar. E se eu não desacelero, eu não analiso, eu não reflito sobre o que eu tô falando hoje. Então o que eu tô falando hoje vale pra mim também, viu? Vocês sabem que mais vale pra quem fala do que vocês que estão ouvindo, viu? Nós estamos olhando pra nós e falando assim, poxa, peraí, vamos prestar atenção em tudo isso. Porque não é fácil. E aí, aqui no Evangelho ele fala, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus. Ele não quer saber só aqueles que sofrem, aqueles que vivem as suas diferentes dores, nas suas intensidades, mas bem-aventurados sejam os que sofrem, porque eu estou aqui. A minha razão de estar aqui é auxiliá-los, conectar com cada um, principalmente e sempre quando há necessidade. Aí a pergunta vem, o que você faz para criar esta conexão? O que nós fazemos para criar essa conexão? O que nós fazemos para criar essa conexão? Pergunta boa que eu vou jogar para o público. O que nós fazemos? Formas de criar. Deus já começou. A oração é maravilhosa. Quer conectar? Concentra e vamos lá, oração. É suficiente? Não. O que mais nós precisamos? Meditação. Meditar é um sonho de consumo para muitos. Quantos de nós, né? Porque as pessoas têm essa questão da meditação, todo mundo pensa, tem que entrar lá na posição de lótus, colocar a mãozinha e É uma das formas. Quais são as outras formas de meditar? Quem sabe quais são as outras formas de meditar? Olhar a natureza. Ok, quem mais? Presença. Porque a gente está num lugar, a gente não percebe mais ao redor. Você olha para as pessoas estão no celular. Você não percebe os detalhes daquele ambiente que você está. Então, acho que a presença é uma forma de estar ali, né? E você sabe que eu fiz uma frase escrita assim, onde estiver, eu ponho na minha frente, esteja aqui. Porque você está vivendo o contexto e não está vivendo você aquele momento, aquela presença. Sabe aquela história que você vai no lugar, fica tirando foto e você não está vendo? Eu falo, gente, pelo amor de Deus, tem que parar. Vamos lá, eu estou aqui, vivendo isso aqui, eu preciso apreciar e viver essa vibração, essa energia, essa beleza. Nós falamos de onde está Deus, Deus está principalmente na beleza. E é coisa assim que ele te entra, ele te penetra, e você fala assim, nossa, que coisa mais linda, que gratidão você está vivendo aquilo, porque é maravilhoso, é assim, divino. Em diferentes situações. Vem no sofrimento, vem também, mas vem na beleza também. Então essa questão de estarmos presentes, e quem adora cozinhar aqui?
Quem adora cozinhar? Olha lá. Você medita cozinhando. Gente, a energia que se põe numa comida, você pode pôr tanto uma energia boa como ruim. E quando você cozinha, você está pondo sua alma lá dentro para aquela comida sair linda, maravilhosa, você está no estado de meditação. Você está numa contemplação afetiva, porque você tem sabores, você tem aromas, você tem cores, você tem uma afinidade de sensações que você entra naquela comida como dizendo assim, eu desejo que quem come essa comida que seja uma coisa maravilhosa, que é o prazer de comer uma coisa gostosa. Que mais? Quem mais aqui? Quem mais tem uma atividade que ama o que faz? Tocar. Tocar? O que você toca? Guitarra, violão. Nossa, você imagina, tocar música, que é coisa mais assim, prazerosa que uma boa música. Eu não vou falar heavy metal aqui, tá? Porque aí vai ser bem difícil. Mas enfim, uma música, uma melodia, uma coisa que... E outra coisa, traz lembranças que você jamais vai esquecer. Aquela música vai tocar em qualquer lugar, que você vai lembrar da pessoa, vai lembrar do lugar e vem aquela sensação gostosa. Puxa, vivi essa música, é uma música que marca determinado momento. Quem mais? Alguém aí? Músico, natureza, meditar. Hã? Dançar também. Quem dança aqui? Ixi, aqui não tem. A gente quer, mas não. Dança também? Que deusa? Ah lá, deusa dança. Por quê? Porque solta, libera as energias, solta o corpo, relaxa essa coisa que nós ficamos tantas vezes tenso, de estar sempre ereto, sempre, né, pensando como andar, como caminhar, e às vezes você solta, né? E uma forma de, às vezes, meditar é pisar na grama. Gente, pisar na grama é uma coisa extremamente relaxante, é o fio terra aí que você desencadeia, você libera tudo aquilo que está lá. Então ele coloca aqui que a maior dificuldade nossa é aceitar que não existe um lugar onde não haja felicidade e nenhum sofrimento. É uma questão deveras importante, por quê? Porque nós achamos que o sofrimento não deve fazer parte da nossa vida, mas ele faz parte de todas as nossas vidas, em maiores ou menores proporções. O desafio é como eu lido com ele, para não atrapalhar a minha possibilidade de felicidade. Todo mundo tem direito a ser feliz, como nós temos direito à vida. Mas o que eu faço para ser feliz, mais feliz, menos feliz? Eu tenho que aceitar o sofrimento que eu vivo para alcançar esse objetivo. Não existe, coloca aqui. Olha, ele colocou aqui, até achei maravilhoso falar assim, que a dor é o patrimônio comum de todos os homens. Nunca tive essa palavra e faz todo sentido. Ninguém está isento. E falar que vive 100% feliz, me desculpe. Eu até brinco quando eu falo de felicidade, aquela música do Gerry Adriani, que a maioria nem conhece aqui. Felicidade não existe, o que existe são momentos felizes. Nossa, eu lembro, gente. Não, para com esse cantor, já foi de outras e outras. Aliás, você fala umas pessoas, uns cantores, as pessoas falam, olha pra sua cara e falam assim, o que você está falando? Então eu preciso parar, eu já nem cito mais exemplo. Nossa Senhora, eu até vou ficar quieta, porque senão aí fica... Nossa, é que nós estamos lá, nós estamos... Olha só quem fala. Ai, esse é ótimo. Então ele fala assim, bem-aventurança seja a dor. A dor não é castigo. É contingência inerente à vida, cuja atuação visa a restauração e o progresso. Vamos pensar muito, porque nós vamos viver melhor, se aceitar essa dor melhor e aprender formas de lidar com isso, porque ela faz parte, colocamos aqui que ela faz parte. E não há um ser nesse planeta que não tenha sofrimento, que não tenha dor, gente. Eu olho aquela celebridade, eu olho aquela pessoa, aquela toda a vida linda, maravilhosa. Um dia você vai ver a história verdadeira. É que você está vendo uma vida que você só vê o colorido, mas você não vê os dias cinzas, os dias pretos, os dias negros que essa pessoa também viveu. Então vem essa falsa felicidade, que eles são todos felizes, lindos, alegres para sempre. Para! E quando você vai ver as histórias, às vezes as histórias são muito mais tristes que a sua. E quando você achava que eram as mais felizes, as pessoas que mais poderiam ter. E o pior de tudo é muitas que têm toda essa condição de felicidade, de bem-estar, e encontram vazio. Para que eu estou aqui? Para que eu existo? Por que eu estou assim? Por que não tem sentido as coisas que eu vivo? Por que eu não encontro?
o que é dor maior que essa? Eu acho um sofrimento você chegar numa situação dessa e falar, puxa, por que eu estou sentindo isso? Eu tenho todas as possibilidades. Então aí precisa tirar as coisas, arrancar as coisas da nossa vida e vai falar, epa, presta atenção, nós podemos mudar essa sua história, né? Tem aquele que dizia, não consigo fazer, como é que é a história que o Chico falava? Não consigo, mas consigo mudar a história, uma nova história. Quem lembra? Tem uma frase que ele usou bastante, eu não comecei com uma história, mas eu posso fazer com que o final seja uma nova história. É aí a nossa possibilidade. É aí o nosso grande desafio de buscar. Não posso mudar o começo, mas posso... Isso, eu gostei. Pronto, ele falou a frase. Eu não mudo o começo, mas eu posso mudar o fim dessa história. Perfeito. Aí ele fala assim, quando Jesus falava de dor, sede, fome, ele se referia à dor evolução. Dói evoluir. Dói. Por isso que tem sofrimento, por isso que tem dor, porque dói. A dor insta no crescimento do espírito, impulsionado pela fome de aprender e pela sede de saber. Aí ele fala assim, nem todo sofrimento é uma reação pura e simples do mal cometido. Pode ser coisas que vêm aí de uma necessidade de você viver. Eu coloquei aquela da oportuna, né? Aquela a dor auxílio que eles falam. A possibilidade de você despertar para as novos saberes, novos sentires, enfim. A dor não fere somente os culpados, não é só quem tem culpa que sofre, não. Os inocentes também. Outra coisa importante. Porque os inocentes, porque a dor, na verdade, é um ato sagrado, né? É a gente se sacralizar. É um ato divino. E a gente sempre fica na dor como se fosse alguma coisa do karma, não sei o quê, mas não é isso. A dor é você se conscientizar da sua condição presente e querer fazer essa evolução que você acabou de falar. E no Livro dos Espíritos está que a evolução se dá pelo conhecimento e pelo trabalho. Eu que o trabalho nos impulsiona a um avanço moral. E falando, todo mundo fala trabalho, eu queria não trabalhar, fica sem trabalhar um tempão, você vai ver se é uma delícia. É a nossa grande ferramenta de desenvolvimento. Porque no trabalho tem o nosso desenvolver técnico, prático, intelectual, e tem também o relacional. Dificilmente nós temos trabalho. Tem trabalhos que são extremamente isolados? São. Um artista, um pintor, né, um escultor, muitas vezes faz o trabalho isolado. Mas grande está nas relações, nas conexões. O trabalho isolado, como ele é visto por todos, isso é um sofrimento atroz. Eu também acho. Ele não recolhe dos outros aquilo que ele achava que. A gente vê muito isso em artista, não é? Que faz, que acontece, não sei o quê. E ainda tem essa condição de querer sempre mais, né? Querer o orgulho, de querer... A vaidade. Então ele fala que... O conhecimento é a chave para tudo, né? Inclusive, eu até não coloquei, a Nicolo falou, tem uma parte aqui que ele fala quais são a origem das causas das aflições. E ela já colocou bem a questão do orgulho, a questão da ambição, a questão dos maus pensamentos, mágoa, revolta, tudo isso é aflição. Então tudo isso vai trazer dor. Tudo isso vai trazer sofrimento. Por quê? Porque vivemos essas aflições e tantas vezes valorizamos mais do que as coisas boas que podem vir quando você se isenta de tudo isso. Ou quando você trabalha com tudo isso e libera. O ódio. Essa aqui é maior que ódio. E outra coisa, revolta, o cólera, gente, a cólera, imagina. O que nós ganhamos com isso? Mas nós somos seres humanos. Dizer, eu também, a partir de hoje eu não vou. Calma lá, ninguém vira borboleta da noite pro dia. Vai devagar que consegue. Mas eu falo que tem que ter disciplina. Tudo na vida tem que ter disciplina. Senão não sai da aflição, não sai da dor, não sai do sofrimento. É uma coisa de necessidade de resignação aí. E ele fala que todo esse engrandecimento é pelo trabalho, pelo sacrifício e pelas lutas que nós temos. Porque muitas pessoas não mostram a luta que você teve para chegar onde você chegou. Eu lembro tão bem disso. Ninguém vê os tombos que eu tomei, os atropeços que eu tive para chegar na condição que eu cheguei. Eu vi que eu cheguei, mas ninguém viu o caminho. E muitas vezes o nosso grande propósito é mais o caminho do que a chegada. Então, assim, é para pensar, mas assim, fazer uma escolha, já que todos nós, a dor é um patrimônio do homem, então vamos buscar o bem sofrer, não o mal sofrer.
Mas eu acredito que todos que estamos aqui num domingo chuvoso, ouvindo aqui um evangelho, pensando, refletindo, estamos ligados nesse propósito de se evoluir dessa forma. Mas tem os seus ônus e os seus bônus em toda essa história. Perfeito? Alguma dúvida aí? Alguém quer questionar alguma coisa? Eu acho que aliás, eu nem comentei, mas é o capítulo 5, né? Instruções bem e mal sofrer. Ele dá, obviamente, uns exemplos aqui. Bem-aventurados os aflitos, que pode ser traduzido como bem-aventurados aqueles que têm oportunidade de provarem sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Acho que esse que é o mais desafiador para todos nós. Ok? Tranquilo todo mundo? Então, que continuemos, nos preparamos para o passe e que seja uma luz aí, um descortinar no nosso caminho, para que ele amenize aí as nossas mazelas, as nossas dificuldades e as nossas necessidades perante o que temos pela frente. Ok, gente? Muito obrigada.